E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para a gente dar seguimento à nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, na verdade, sobre todo o contexto que envolve ali a Segunda Guerra Mundial. Nós já viemos falando, né, sobre diversos aspectos da guerra, né, o processo, dos conflitos, das batalhas em si. E durante esse percurso eu acabei comentando, né, várias vezes sobre os campos de concentração e, enfim, a perseguição nazista, né, aos opositores, aos judeus e outros grupos. Então hoje o vídeo, a ideia é a gente trabalhar em específico, né, sobre esses campos de concentração, os campos de extermínio, como funcionavam, né, como existiram, como essa política de extermínio pensada pelos nazistas foi colocada em prática, né? Então é muito importante, né, que vocês façam as anotações que forem precisas, já que muito do que tem aqui provavelmente não tem no livro de vocês, tá? Também, se qualquer dúvida, envia para mim lá no Google Class, que aí eu vou responder o quanto antes, né, na medida do possível. Se alguém se interessa, né, que gosta de estudar esse tipo de tema, que quiser, sei lá, se aprofundar mais, também é só mandar lá a mensagem no Google Class, né, no comentário lá, e coloca pedindo, sei lá, que eu envio lá. Uma pessoa me envia aí o que o senhor tiver sobre esses campos. E aí eu tenho aqui alguns materiais que vale a pena, né, ler, quem gosta, quem quer se aprofundar um pouco sobre esses temas, vale a pena a leitura, né? Também tem muita coisa na internet, né? Agora aquela coisa, né? Só cuidado quando a gente vai pesquisar na internet, porque também existe muita coisa atravessada, equivocada. Então é importante verificar as fontes, ver se são historiadores, né, que estão produzindo esses conteúdos, né, que trazem um embasamento e tal. Então também é uma possibilidade, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, para a gente não perder muito tempo, vamos começar a nossa discussão. Pessoas, campos de concentração e campos de extermínio, né, é um tema bem complexo e bem pesado, né, por tudo o que significou, né, principalmente para as pessoas que viveram, né, e que morreram nesses campos, como também para aquelas que sobreviveram, ou ainda para os descendentes das pessoas que ali estiveram. Então, é uma realidade bastante aterradora, assim, né, de tão cruel que foi esse momento. Para a gente começar a nossa discussão, pessoal, eu escolhi, né, alguns trechos do livro do Diário da Anne Frank. Esse livrinho aqui, ó. Quem não me conhece, que aí fica aí a dica de leitura. O Diário da Anne Frank é um livro que traz, né, justamente todo o diário que ela, a Anne Frank, escreveu, né, lá entre 1942 e 1944, né, porque ela para de escrever ainda em 44, quando a família dela foi capturada. Então, a Anne Frank é uma menina alemã de 13 anos, ela tinha 13 anos quando ela ganha o diário, e aí ela vai escrevendo e relatando o dia a dia dela entre 1942 e 1944, tá? Então aqui o que a gente vai ver, né, e eu acho legal a gente começar pelo Diário da Anne Frank, porque é uma pessoa real, né? A Anne Frank, ela esteve lá e ela registrou isso. Então é interessante a gente ver como a Anne Frank ela enfrentou isso, né? O que ela sentiu, né? Já que muitos, infelizmente, a gente não pôde, né? Não teve como ter esse mesmo contato. Então a Anne Frank ela acaba aqui produzindo um documento extremamente importante, né? Que é o diário dela, que se tornou o diário dela. É um dos mais importantes documentos aí também sobre esse período terrível, né? Então olha só, ela começa aí, ó, quarta-feira, 8 de julho de 1942. Ela já tinha ganhado esse diário um tempo antes, tá? Então ela já tinha escrito algumas coisas, mas aí, um pouquinho tempo depois, você vai ter esse relato. Quem comprar o diário para ler vai saber. Então olha só, ela começa o seguinte, ela chama de Kitty, né, o diário, né, ela deu o nome do diário de Kitty, né, como se fosse uma pessoa, e ela fica escrevendo, contando as coisas dela para essa Kitty, né, que é o diário. E aí ela vai descrever várias coisas, tá? O diário tem muita coisa aí que ela escreve. Mas veja, então ela começa, querida Kitty, parece que já se passaram anos desde a manhã de domingo. Aconteceu tanta coisa que é como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo.
Mas, como você pode ver, Kitty, ainda estou viva. E como diz papai, isso é o mais importante. Estou viva, sim, mas não pergunte onde nem como. Às 3 horas, a campainha tocou. Não ouvi porque estava na varanda, lendo preguiçosamente ao sol. Um pouquinho depois, Margot aparece na porta da cozinha, parecendo muito agitada. Fiquei pasma. Uma notificação. Todo mundo sabe o que isso significa. Visões de campo de concentração e celas solitárias passaram por minha mente. Como poderia deixar papai ir para um destino assim? O pensamento estava em papai, que visitava alguém no hospital israelita e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. A longa espera por mamãe, o calor, o suspense, tudo nos reduziu ao silêncio. Enquanto ela e eu estávamos sentados no quarto, Margot falou que a notificação não era para o papai. A Margot, pessoal, é a irmã dela, tá? A irmã dela, um pouco mais velha que ela, que estava com ela no momento que a notificação chegou, né? Então, Margot falou que a notificação não era para o papai, e sim para ela. Com esse segundo choque, comecei a chorar. Margot tem 16 anos. Parece que eles querem mandar as garotas da idade dela para longe, sozinhas. Mas graças a Deus ela não vai. Mamãe mesma tinha dito. E devia ser isso que papai quis dizer quando falou em irmos nos esconder. Esconder. Onde nos esconderíamos? Na cidade? No campo? Numa casa? Numa cabana? Quando? Onde? Como? Eram perguntas que eu não podia fazer, mas que ficaram girando em meu pensamento. Né? De Anne Frank, né? As páginas entre a 29 e a 30. Então olha só, né? Que a gente tem um primeiro momento que é quando ela recebe esse baque, né? Que é a situação mesmo das notificações, de se apresentar, e que muitas dessas pessoas sofreriam, né? Muitos judeus na Alemanha sofreriam ao longo de toda... Na verdade, durante a década de 30 já se sentia isso, mas que vai se aprofundando a partir de 1941, né? Quando essa perseguição ela vai se tornar cada vez mais intensa, pessoal, né? Então a Anne e a família dela, né, já estavam aí ameaçados por esse processo, e é tanto que eles vão se esconder, de fato, né? Vão se esconder num abrigo, né, nos fundos de uma fábrica, escritório, mais ou menos isso, e eles vão ficar lá por 2 anos, né? Então quer dizer, eles foram se esconder, né, com a ajuda de uma série de pessoas da perseguição nazista. E aí aqui mais 2 trechos que eu achei interessante de a gente fazer aqui pra gente entender, só pra gente sentir o que a Anne ela pensava, né? Então olha aí. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty, hoje só tenho notícias tristes e deprimentes. Nossos muitos amigos e conhecidos judeus estão sendo levados aos montes. A Gestapo, que eram as tropas, né, alemãs, a Gestapo está tratando todos eles muito mal e transportando-os em vagões de gado para Westerbork, o grande campo em Drente, para onde estão mandando todos os judeus. Deve ser terrível em Westerbork. As pessoas não têm praticamente nada para comer e menos ainda para beber, já que só existe água 1 hora por dia e há somente um banheiro e uma pia para vários milhares de pessoas. Se está ruim na Holanda, como está nos lugares distantes e pouco civilizados para onde os alemães os estão mandando? Acreditamos que a maioria está sendo assassinada. A rádio inglesa diz que eles estão sendo mortos por gás. Isso aí é a Anne contando as impressões dela, o que ela pensa, né, sobre todo esse processo que era. Então aqui, pessoal, já se percebe que ela sentia já, né, o peso, né, do que eram essas políticas de perseguição e envio aos campos de concentração. Né? E a própria Anne, né, ela também não seria poupada de toda essa tragédia, né? A família, né, ela e a família, na verdade, também foram capturados, enviados aos campos de concentração.
onde das 8 pessoas que estavam com ela, somente o pai dela sobreviveu, né? A própria Anne, a Anne e a Margot vieram a falecer no campo de Bergen-Belsen, né? Onde elas morreram de tifo, né? Em decorrência das más condições, né? De vida, de higiene e tal. E aí um último trecho que eu achei interessante, né? Já no finalzinho do diário dela, importante destacar que ela ainda estava um tanto quanto animada, né? De que em breve haveria a invasão da Europa, né? Pelas tropas aliadas e a libertação deles, né? Enfim, né? De todos aqueles que estavam sofrendo com aquela situação ali de perseguição. Então a Anne ela ainda tinha essa esperança de poder voltar à escola e, enfim, ela pensava ainda na vida depois da guerra, né? Claro, ela é uma menina de 14, 15 anos, né? Ainda muito esperançosa, né? Do que ocorreria depois da guerra. Jamais ela imaginaria que tudo isso aconteceria com ela, né? Então você tem aí, quarta-feira, 29 de março de 1944. Ela volta a falar, né? Esse é bem curto mesmo. Querida Kitty, o ministro Bolkestein, falando no noticiário holandês transmitido da Inglaterra, declarou que depois da guerra farão uma coletânea de diários e cartas que falem da guerra. Imagine como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto. Só o título faria as pessoas acharem que é uma história de detetive. Aqui demonstra justamente essa esperança da Anne, né? De que depois da guerra seria possível fazer outras coisas e que ela, claro, ela provavelmente não imaginava, né, que o diário dela se tornaria tão importante e viria a se tornar, né, um emblema, né, da resistência também a esse processo, tá? Então é só para a gente sentir, né, como esse contexto ele foi um contexto cruel, né? Então pessoas, uma criança, né? Olha aí a Anne Frank, que é ela, né? Então uma criança de 13 aí, 14 anos, colocada no meio de um turbilhão, né? De violência e perseguição e morte, maltrato e humilhação e por aí vai. Então o que a Amy escreveu, né, revela muito, né, de tudo aquilo, né, aquilo que passava pela cabeça dela, né, em relação ao tempo que ela fica dentro do anexo, né, do anexo secreto, lá onde ela ficou escondida com a família, e todo o medo que elas viviam constantemente, o medo do bombardeio, o medo da invasão, o medo da delação, né, que a pessoa denunciava, o medo da prisão e, claro, dos campos de concentração, que é o nosso tema aqui, pessoal, aqui do lado. Essa imagem é uma imagem de um túmulo, né? É um túmulo simbólico, tá? Os corpos dela e da irmã dela não estão lá. Aí esse túmulo foi colocado, né, em homenagem a ela e a irmã. Aí vocês podem ver Margot Frank e Anne Frank. Porque os corpos delas nunca foram encontrados, né? Eles provavelmente devem ter sido colocados nas valas comuns, né? Que eram buracos que se abriam no chão e colocavam ali, os nazistas colocavam todos os corpos, né, vários corpos mortos ali, e só jogava lá, às vezes, para se decompor e por ali mesmo ficavam. Então, o corpo, né, os restos mortais da Anne e da irmã dela foram encontrados, então foi criado esse túmulo mais como um simbolismo, né, e esse túmulo está lá onde era o campo de concentração de Bergen, né. Então elas morreram de tifo. Tifo é uma doença, né, que passa pela uma bactéria, que passa piolho, parasitas, né? E dentro dos campos de concentração, a epidemia de tifo ela era muito comum, já que havia, né, muita sujeira, não haviam condições básicas de higiene, alimentação, água, tudo era precário. Então, isso acabou levando à morte de milhares por diversas doenças decorrentes dessas condições. E aí a Anne e a Margot são também vítimas dessas condições, né? Então aqui é para a gente começar, só para a gente ter, né, um pouco mais de, vamos dizer assim, né, de tentar se colocar um pouco no lugar, né, e perceber
quanto é desumano o que a gente vai discutir, né, essa política que foi estabelecida aí ao longo do regime nazista, tá? Então, vamos aqui a gente começar. Então, pessoal, campos de concentração. Os campos de concentração, né, eles não são uma exclusividade nazista. Em diversos outros momentos da história existiram campos de concentração, tá? Então, a definição de maneira geral do que é um campo de concentração é o quê? Campos de concentração são construções, geralmente militares, desenvolvidas com o objetivo de aprisionar pessoas, sendo essas prisioneiras de guerra ou prisioneiros políticos, né? Podia ser, muitos campos de concentração foram criados com o objetivo de absorver os prisioneiros de guerra, né? Muitas vezes para serem utilizados como mão de obra, para trabalhar, trabalho escravizado e tal. Olha só, os campos de concentração foram utilizados com o objetivo de segregar determinados grupos políticos, classes sociais ou estrangeiros do restante da população. Então, em si, né, o campo de concentração ele é uma política segregacionista, né, já que a intenção dele é separar aquele contingente de todo o resto da sociedade. Então, geralmente, né, você tem ali um grupo que se torna o alvo, geralmente, um ou mais grupos que se tornam alvos desses campos de concentração e passam a ser, né, levados, né, enfim, as grandes massas para dentro desses campos, né? Geralmente esses campos contavam, como eu falei, né, com a ideia de trabalho forçado, né? O trabalho forçado é também uma coisa que vai aparecer basicamente nesses campos de concentração, tá? O trabalho mesmo escravizado, que esses sujeitos trabalhavam sem ganhar nada, em condições altamente desumanas e por aí vai, tá? Então, de maneira geral, os campos de concentração, como eu falei, não é uma característica nazista, mas, porém, todavia, vamos dizer assim, que essa ideia de campos de concentração se tornou mais conhecida popularmente em decorrência da política nazista, né? E principalmente em decorrência do Holocausto, de toda essa política da morte que os nazistas produziam, né? Então, os campos de concentração foram basicamente aprovados desde o início do governo nazista, ainda que o extermínio efetivo, né, que a gente vai falar também dos campos de extermínio, o extermínio específico ele só viesse a entrar mesmo em vigor ao longo lá da década de 40. Né? Isso não quer dizer que as pessoas não morressem nos campos de concentração, na verdade morriam as grandes levas, principalmente por conta dessas situações. Falta de condições, né, de higiene básica, alimentação muito precária, água insuficiente e por aí vai. Mas a política mesmo de extermínio, né, a sistematização do extermínio, ela começa principalmente a partir da década de 40. Então, aprovado desde o início, então foram criados alguns campos ainda na Alemanha, né, com o objetivo principalmente, a priori, de absorver os prisioneiros políticos. De início, lá em 1933, a gente vai ter comunistas e social-democratas, né, que eram imediatamente ali os alvos principais do nazismo, né, opositores, adversários fundamentais do nazismo, que vão passar a ser, né, presos, perseguidos e enviados para esses campos de concentração, onde vão ser submetidos às diversas condições, né, precárias dos campos, e onde também vão morrer ao longo da década de 30. Então, olha só, segundo o historiador Richard Evans, o surgimento dos campos de concentração durante o período nazista não foi um acaso, não foi uma coisa assim aleatória. Fez um e aí foi. Não é isso, pessoal. Foi uma coisa pensada, né? Então, olha só. Segundo o Richard Evans, né, o surgimento dos campos de concentração durante o período nazista não foi um acaso ou uma necessidade de abrigar a população carcerária que aumentou consideravelmente com a perseguição promovida pelos nazistas. Foi um ato premeditado, que fazia parte da ideologia nazista e que havia sido defendido por Hitler. O Richard Evans é um dos que escreve a biografia do Hitler, né? E ele vai defender essa ideia, né? E de fato, uma das justificativas era de que a população carcerária aumentava e os presídios, né, não davam conta dessa população, porque agora era preso político, extraditados, né, deportados, ciganos, judeus, outras nacionalidades inimigas, soviéticos, e aí
teoricamente, né, os presídios não suportariam essas pessoas, e aí havia a necessidade da criação desses campos de concentração. Só que, no entanto, na verdade, essa tese cai por terra porque, na verdade, você já tem o discurso do Hitler defendendo a criação desses campos, e outros membros, né, do Estado nazista, do regime nazista, que já defendiam, né, desde muito cedo, a criação desses campos de concentração. Então, na verdade, era um ato bem premeditado, né? Havia toda uma intenção mesmo de produzir essas realidades, tá? Então, aqui, né, coloca-se uma ideia que está muito atrelada à própria política segregacionista, que vai sendo pautada pelo regime nazista na Alemanha já na década de 30. Então, as leis, né, que vão surgindo ao longo da década de 30, as leis de Nuremberg, as leis de segregação, todas aquelas leis que extinguem partidos, que passam a perseguir ideologias políticas diferentes do nazismo, que passam a perseguir intelectuais, enfim, artistas, e aí posteriormente, né, pessoas de outras nacionalidades, húngaros, ciganos, enfim, né? Então, quer dizer, quando essas políticas começam a se aprofundar na sociedade nazista, quanto mais o ideal, né, racista, né, de supremacia racial nazista, ele começa a se difundir, se aprofundar ainda mais nessa sociedade, o surgimento desses campos de concentração vão se dando cada vez mais rápido, né? Bem como também vão sendo aceitos, né, de certa forma, por uma boa parcela da população, e também porque o regime, de certa forma, fazia com que esses campos, né, fossem o mais idealizados possível. Havia toda uma propaganda em relação aos campos, né, que tinha como objetivo mascarar, de certa forma, toda a violência e a crueldade que existia no interior desses campos, né? O exemplo mais evidente de tudo isso é a própria entrada de Auschwitz, né? Que foi o maior dos campos de concentração. A entrada de Auschwitz está escrito lá: o trabalho liberta, né? Como sendo ali um campo de trabalho, onde se vai ter essa ideia. E, na verdade, Auschwitz foi o maior campo de extermínio, né, dos nazistas, né? Então, só lá morreram aí mais de 1 milhão de pessoas. Então, quer dizer, havia também esse tipo de coisa. Os campos, como eu falei, os campos de concentração, ele vai se produzindo, né, foram se produzindo esses campos ao longo da década de 30, mas a coisa vai virar, vamos dizer assim, completamente, de certa forma, a partir de 1938, com a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi aquele, né, já lembrando aí, aquele movimento em que os nazistas passaram a incendiar, a depedrar uma série de lojas judeus, passaram a atacar judeus, enviaram aí quase 30 mil judeus aos campos de concentração. Então, a partir daí, os judeus vão passar, de certa forma, a se tornar aí o grande alvo dessa política segregacionista, e, claro, também os principais alvos dos campos de concentração. Então, a partir de 38, começa-se a enviar, né, uma série de judeus a esses campos. Em 39, com a invasão da Polônia, a tomada da Polônia, o Hitler passa a produzir novos campos de concentração na própria Polônia, né? Auschwitz é na Polônia. E aí, países ocupados pelos alemães, países aliados aos alemães ali, vão passar a deportar uma quantidade cada vez maior, né, de judeus e opositores do regime nazista para esses campos, né, esses campos de concentração, fazendo com que o número só aumentasse cada vez mais, né? Em 1941 que inicia-se de fato o processo mesmo de extermínio, o extermínio sistematizado da população, principalmente judaica, né? Então, a chamada solução final, né, é justamente essa política de extermínio, né? Então, a ideia aqui mesmo, pensada pelos líderes nazistas, claro, né, o Hitler e seus próximos ali, era o extermínio massivo da população de judeus, né? Era para eles, por isso o nome solução final, era a solução final para o problema, entre aspas, judeu, né?
como eles entendiam. Então o que vai ocorrer é um processo extensivo, organizado, sistemático de extermínio de judeus aos milhares, aos milhões, né, ao fim da guerra. Então, a partir de 41, cada vez mais esses campos, né, por exemplo, Auschwitz é criado em 40, 41, 42, ele vai ganhando anexos, né? Auschwitz-Birkenau era um... Auschwitz, o primeiro, ele é um campo menor, e aí, com a, entre aspas, necessidade, né, de um campo maior, eles criaram Auschwitz II, que cabia 3 ou 4, eu acho, de Auschwitz I dentro de Auschwitz-Birkenau. Então, quer dizer, se tornou o principal centro de extermínio mesmo de judeus. Judeus de várias regiões da Europa eram enviados para lá para a execução, né? E aí você vai ter essa mudança, né, da ideia do campo de concentração para a concepção dos chamados campos de extermínio, né?